Será que existe a tosse alérgica? Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Mas não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal para receber todas as notificações e informações tão importantes para as mães de crianças alérgicas. Eu sou a doutora Gabriela Sepúlveda, pediatra e alergista, membro da Associação Brasileira de Alergia e da Academia Europeia de Alergia. Muitas mães me perguntaram essa semana que suas crianças estavam apresentando uma tosse persistente. E se essa tosse seria de origem alérgica? Bom, ponto 1, temos que entender o que é a tosse e também o que é a alergia. A tosse, ela é um sintoma. Um sintoma como, por exemplo, uma febre. A febre ou a tosse em si não são doenças, mas elas podem se manifestar como sintomas, aí sim, de várias outras doenças. Viroses, alergias, refluxo. A tosse, ela é um reflexo do nosso organismo perante várias situações. E a tosse persistente também pode estar associada com várias outras doenças que não apenas a alergia. Por isso é importante que tenhamos em mente que a tosse ela é uma manifestação de algo que pode estar acontecendo, mas que não necessariamente é apenas de origem alérgica. A tosse, como sintoma, pode, por exemplo, aparecer no refluxo gastroesofágico. O que é o refluxo? O refluxo é quando o conteúdo gástrico após uma alimentação retorna pelo esôfago, causando uma inflamação e muitas vezes irritando até as cordas vocais, podendo causar uma tosse persistente, mais comumente encontrada nos bebês, nos lactentes abaixo de 2 anos, que são aqueles mais acometidos pelo refluxo. Mas isso pode aparecer inclusive em adultos ou crianças maiores, com outros sintomas associados, como por exemplo a queimação, a dor abdominal, a sensação de distensão do estômago e do abdômen. Isso tudo podem ser sintomas de refluxo em que a tosse aparece como uma das suas manifestações, pela irritação das cordas vocais. Dentro dos quadros alérgicos, também temos como sintoma, sim, a tosse persistente. Por exemplo, na rinite ou na sinusite alérgica, nós temos uma inflamação da mucosa, tanto da mucosa do nariz como da mucosa dos seios da face, que podem levar a um aumento de produção de secreção e esta secreção escorrendo por trás da garganta causa o que chamamos de gotejamento pós-nasal, e isso irrita a garganta da criança ou do paciente que apresenta alergia e pode ser um dos causadores de uma tosse persistente. Temos também crianças ou pacientes alérgicos que podem apresentar, por exemplo, a faringite alérgica ou a laringite, que também pode se manifestar com sintomas de tosse, mais comumente uma tosse seca, metálica, irritativa. Outra doença alérgica que também pode se manifestar como uma tosse persistente pode ser a asma. A asma é a alergia causada por uma inflamação dos brônquios dentro do nosso pulmão. Causando essa inflamação por dentro, o paciente não consegue respirar muito bem, não consegue exalar, colocar o seu ar
para fora, e a tosse também aparece como um de seus sintomas. A asma se manifesta, por exemplo, com um aperto no peito, uma dor, uma sensação de compressão no peito, a falta de ar, a dificuldade de respirar e também muitas vezes escutamos ruídos que são chamados sibilos, ou podemos chamá-los mais comumente de chiado, quando a sensação de falta de ar aparece também com esses ruídos causados pela inflamação no pulmão. Uma das manifestações pode ser a tosse. Às vezes a asma apresenta apenas como sintoma único a tosse persistente. Outros fatores que são grandes causadores de sintomas como a tosse persistente são as viroses, que temos presentes muito comumente nos primeiros anos de vida. Até os seus 6, 7 anos, as crianças, quando iniciam a sua vida escolar, começam a estar expostas a um número infindado de vírus presentes naquele ambiente em que elas saem do domicílio e começam a se relacionar com outras crianças dentro do ambiente escolar. Muitas vezes temos de 10 a 20 crianças pequenas colocadas em uma mesma sala de aula. Isso facilita em muito a troca de vírus entre elas. E as viroses também têm como um dos seus sintomas, muitas vezes, uma tosse persistente. Nos quadros virais, o que temos presentes são um número sequencial de viroses nas crianças pequenas. Essas crianças que iniciam sua vida escolar em torno de seus 3 anos, muitas vezes já apresentavam episódios de tosse em seus domicílios, indicando talvez que tivessem uma tendência alérgica. Ou mesmo aquelas crianças que têm irmãos em idade escolar, mesmo que ainda não tenham ido para a escola, são muito acometidas pelas viroses, pois seus irmãos maiores carregam o vírus para dentro da casa e começam a brincar ou ter contato com essa criança menor, e ela se expõe também aos mesmos vírus que os irmãos são expostos dentro do ambiente escolar. Temos que nos lembrar de que a imunidade não nasce pronta. A imunidade de nossas crianças, ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Ela vai amadurecendo, assim como a criança, como um ser total. A criança não nasce andando, não nasce falando, não nasce escrevendo. Assim como o nosso sistema imune não nasce totalmente preparado, mas ele aprende a se defender entrando em contato com os quadros virais. Por isso, as crianças pequenas apresentam um número maior de sintomas quando expostas aos quadros virais, diferentemente de um adolescente ou adulto, em que seu sistema imunológico já se desenvolveu e ele já aprendeu a se defender de uma grande variedade de vírus, tendo aí sim seu sistema imune já desenvolto, diferentemente das crianças pequenas. Por isso, temos que ter muita paciência nesses primeiros anos de vida escolar, pois o sistema imune de nossos pequenos estão se desenvolvendo. Entrando em contato com as viroses, principalmente aquelas viroses que têm uma afinidade pelas vias aéreas superiores ou mesmo pelas vias aéreas inferiores. O que seria isso?
as viroses, comumente resfriados, gripes que atacam o nariz, os seios da face, muitas vezes a garganta ou mesmo o pulmão. Temos viroses que podem durar longos períodos e que são sequenciais. O que significa isso? A criança alérgica, em seus primeiros anos de vida, pode ter, em média, 12 a 15 viroses no mesmo ano. Ou seja, ela apresenta, em média, uma virose por mês. Isso significa que seu quadro de tosse, muitas vezes, pode parecer a mãe persistente, porque ela termina a recuperação de um quadro viral e inicia outro, sendo quadros diferentes. E na criança que apresenta alergia, o sintoma da tosse se manifesta com uma maior duração e maior intensidade, muitas vezes mais persistentes pela própria inflamação alérgica. A tosse, então, aparece como sintoma, mas ela não é o causador essencial da alergia. Temos que ter em mente também que as vias aéreas elas estão unidas pela mesma mucosa. Então, quadros que podem afetar os seios da face, quadros que podem afetar o nariz, a nossa laringe, nossa garganta e o nosso pulmão podem desencadear a tosse. Inflamações da nossa corda vocal também podem desencadear a tosse. A tosse pode se manter durante até 60 a 90 dias após a resolução do quadro causador do sintoma. Por exemplo, um paciente que teve um quadro de COVID ou uma gripe mais forte ou mesmo uma pneumonia pode demorar 90 dias com este reflexo de tosse que vai diminuindo ao longo do tempo, porque é o tempo em que o organismo demora para se recompor, cicatrizar toda aquela mucosa que foi atacada durante o período da infecção viral ou mesmo da pneumonia, por exemplo. Por isso, muitas vezes, vemos que as crianças estão um pouco melhores daquele quadro de secreção, mas mantêm aquela tosse seca persistente. E nos alérgicos, isso também é mais comum. Agora, não devemos inibir o reflexo da tosse. O reflexo da tosse é um mecanismo de defesa do nosso organismo que está aí para eliminar a secreção que muitas vezes é produzida pelo quadro viral ou mesmo pelo quadro alérgico. A tosse faz com que nós eliminemos esse catarro. Lembrando que as crianças muitas vezes não conseguem exalar as secreções, ou seja, quando assoamos o nariz de uma criança pequena, ela não consegue colocar aquela secreção para fora e muitas vezes tende a engolir. Não há problema na deglutição do catarro. Em períodos em que a criança apresenta uma grande quantidade de secreção, já que ela não consegue expelir essa secreção, muitas vezes engolindo aquela secreção, pode haver um pouco de irritação intestinal e essa criança apresentar um pouco de diarreia. E às vezes vemos, inclusive, a própria secreção, o próprio catarro, associado ou misturado nas fezes das crianças. Isso também é um quadro muito comum, mas é o jeito que a criança tem de poder expelir, pois muito pior é quando esta criança que sem o reflexo da tosse permaneceria com essa secreção acumulada em seus seios da face ou mesmo em seu pulmão, evoluindo assim para uma infecção muito pior, como por exemplo no caso das pneumonias. Então, não tenhamos medo do reflexo da tosse.
Lógico que é importante que essa criança seja acompanhada por um médico para investigar qual é o causador, o motivo que está levando aquela criança a manter aquela tosse persistente. Então, terminamos aqui o vídeo de hoje. Espero que essas informações tenham sido esclarecedoras para vocês, mães. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber conteúdos tão importantes e dicas tão esclarecedoras. Caso você conheça outras mães que tenham filhos alérgicos e que precisem estar sempre informadas do que há de mais novo sobre o conhecimento dos quadros alérgicos de suas crianças, então compartilhe esse conteúdo também. Um abraço, até a próxima!